O rico entrou naquele restaurante achando que podia comprar tudo, até a dignidade das pessoas. Mas menos de uma hora depois, ele estava de pé, em silêncio, com o rosto pálido, enquanto a mulher que ele tinha humilhado na frente de todos revelava ser a verdadeira dona do restaurante. E o pior não foi isso. O pior foi quando ela olhou nos olhos dele e disse uma frase que fez o homem quase perder o chão. Porque aquele encontro não tinha acontecido por acaso. Ninguém naquele salão imaginava que os dois já tinham um passado. Um passado cruel, cheio de orgulho, humilhação e uma dívida emocional que estava prestes a voltar. E naquela noite, tudo finalmente explodiu. Aliás, antes da história continuar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro ver até onde essas histórias estão chegando o coração. E se você gosta desse tipo de história emocionante, já deixa o like e se inscreve no canal, porque praticamente toda semana tem uma nova história que mexe com a gente. Agora volta comigo algumas horas antes, porque foi ali que essa história realmente começou. Naquela manhã, o restaurante ainda estava vazio quando Clara colocou o avental e começou a limpar as mesas sozinha. Quem olhava de fora pensava que ela era apenas mais uma funcionária cansada tentando sobreviver. Cabelo preso, uniforme simples, mãos marcadas pelo trabalho. Ninguém imaginava que aquela mulher discreta era a verdadeira dona daquele lugar. Mas Clara gostava disso. Depois de tudo que tinha vivido nos últimos anos, ela aprendeu que dinheiro atrai muita falsidade. Então passou a observar as pessoas em silêncio. Sem maquiagem cara, sem salto alto, sem revelar quem realmente era. E foi exatamente naquela manhã que ela ouviu algo que fez seu coração apertar. Duas funcionárias cochichavam perto do balcão. Dizem que o Augusto Almeida vem jantar aqui hoje. O empresário, ele mesmo, rico, arrogante, aquele que compra tudo no grito. No instante em que ouviu aquele nome, Clara parou de limpar a mesa. O pano caiu lentamente da mão dela. Porque aquele não era apenas um cliente qualquer. Augusto Almeida tinha destruído a vida dela muitos anos antes. Clara ficou imóvel por alguns segundos, tentando esconder o nervosismo. Fazia quase 15 anos desde a última vez que viu aquele homem. 15 anos desde o dia em que ele a humilhou na frente de dezenas de pessoas, e fingiu que ela nunca existiu. Mas as funcionárias não faziam ideia disso. E nem imaginavam que, escondida dentro da bolsa de Clara, existia uma foto antiga, já amassada pelo tempo. Uma foto de um bebê. O filho que Augusto nunca soube que tinha. Clara respirou fundo e guardou o pano de limpeza. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu medo. Mas não medo de Augusto. Medo da verdade finalmente aparecer. O dia passou devagar. O restaurante começou a encher, os garçons corriam de um lado para o outro, os cozinheiros gritavam pedidos, mas Clara parecia distante. Até que, no começo da noite, um carro preto parou em frente ao restaurante. E o silêncio tomou conta da entrada. Augusto Almeida tinha chegado. Elegante. Frio. Cercado por dois amigos ricos que riam alto enquanto entravam no salão como se fossem donos do mundo. Clara observou tudo de longe. O problema é que Augusto não a reconheceu. Os anos mudaram completamente aquela mulher simples usando uniforme de garçonete. E isso fez Clara perceber uma coisa dolorosa. Ela tinha sido tão insignificante para ele, que o homem nem sequer lembrava do rosto dela. Mas poucos minutos depois, aconteceu algo pior. Enquanto caminhava até a mesa principal, Augusto parou de repente a olhar para um garoto ajudando na cozinha. Um menino de cerca de 14 anos. E pela primeira vez naquela noite, o empresário perdeu o sorriso arrogante do rosto. Porque o garoto tinha exatamente os mesmos olhos dele. Augusto continuou olhando para o garoto por alguns segundos. Longos segundos. Os amigos até estranharam o silêncio repentino dele. Que foi, Augusto? Nada. Mas não era nada. Porque aquele menino tinha o mesmo jeito de olhar que ele tinha quando era jovem. O mesmo maxilar. O mesmo formato do rosto. E aquilo mexeu com ele de um jeito inexplicável. O garoto percebeu que estava sendo observado e abaixou os olhos rapidamente, voltando para a cozinha. Clara viu a cena de longe. E naquele instante, entendeu que o destino estava começando a brincar com os dois. Ela respirou fundo e pegou o bloco de pedidos. Se aquela noite finalmente tinha chegado, ela não iria fugir. Então caminhou até a mesa. Boa noite, senhores. O que vão pedir? Augusto nem olhou direito para ela no começo. Continuou mexendo no celular enquanto falava com arrogância. Primeiro eu quero um garçom decente.
Esse restaurante tá economizando até nisso? Os amigos riram. Clara permaneceu em silêncio. Senhor, eu posso anotar seu pedido. Augusto finalmente levantou os olhos. Por um segundo, alguma coisa pareceu incomodar ele. Era como se aquela voz trouxesse uma memória distante. Mas ele afastou aquilo da cabeça. Traz o vinho mais caro da casa. Pelo menos espero que isso vocês saibam servir. Clara anotou sem responder. Só que quando ela virou as costas, um dos amigos de Augusto soltou uma frase baixa, achando que ela não ouviria. Mulher bonita trabalhando como garçonete assim sempre acaba arrumando um velho rico para salvar ela. Os três riram. Clara parou por um instante. O salão inteiro parecia distante naquele momento. Porque aquela frase trouxe de volta uma lembrança que ela tentou esquecer durante 15 anos. A noite em que Augusto fez exatamente a mesma coisa com ela. Na época, Clara tinha apenas 19 anos. Trabalhava como atendente num pequeno café enquanto tentava pagar a faculdade. Augusto apareceu na vida dela fingindo ser diferente dos outros ricos. Gentil, educado, charmoso. Ela se apaixonou. E durante alguns meses, acreditou que finalmente tinha encontrado alguém que a enxergava de verdade. Até descobrir que tudo tinha sido uma aposta idiota entre amigos ricos. Augusto apostou que conseguiria fazer a garçonete pobre se apaixonar por ele. E conseguiu. Na noite em que Clara contou que estava grávida, ele simplesmente desapareceu. Sem ligação. Sem explicação. Sem olhar para trás. Clara voltou para a realidade quando um copo bateu forte na mesa. Augusto estava irritado. Quanto tempo demora para trazer um vinho nesse lugar? Ela segurou a raiva. Já vou trazer, senhor. Mas antes que ela saísse, Augusto segurou o braço dela. Foi rápido, mas forte o suficiente para o salão inteiro perceber. Eu conheço você de algum lugar? Clara sentiu o coração disparar. Ela olhou diretamente nos olhos dele pela primeira vez naquela noite. E respondeu com calma. Não, senhor. Pessoas como eu costumam ser invisíveis para pessoas como você. Augusto soltou o braço dela lentamente. E aquela frase bateu nele como um soco estranho no peito. Porque, pela primeira vez em anos, ele começou a sentir que havia alguma coisa muito errada naquela noite. Só que o verdadeiro choque ainda estava vindo. Minutos depois, enquanto Clara organizava os pedidos no balcão, o garoto da cozinha apareceu ao lado dela. Mãe, tá tudo bem? Augusto ouviu. E o mundo dele pareceu parar por um segundo. Mãe. Ele virou lentamente o rosto. E viu Clara acariciando o cabelo do menino. Foi então que ele percebeu outra coisa. O garoto não parecia apenas um pouco com ele. Parecia jovem demais, para ser coincidência. Augusto ficou imóvel na mesa. Os amigos continuavam conversando e bebendo, mas ele já não prestava atenção em mais nada. Os olhos estavam presos naquele garoto. Na maneira como ele andava. Na expressão séria. No jeito tímido de abaixar a cabeça. Era como olhar para uma versão mais jovem de si mesmo. Augusto, tá ouvindo? Ele voltou à realidade. Sim, tô ouvindo. Mas não estava. Porque uma pergunta começou a esmagar a mente dele naquele instante. Será que... Não. Aquilo era impossível. Clara jamais esconderia algo assim dele. Ou esconderia. Do outro lado do balcão, Clara também percebeu a mudança no olhar dele. Ela conhecia Augusto. Sabia exatamente quando ele começava a desconfiar de alguma coisa. E aquilo era perigoso. Muito perigoso. Então chamou o garoto imediatamente. Lucas, vai ajudar lá atrás na cozinha. Mas mãe... Agora. O menino estranhou o tom firme dela, mas obedeceu. Só que antes de entrar na cozinha, Lucas olhou rapidamente para Augusto. E naquele pequeno segundo, Augusto teve certeza absoluta de que já tinha visto aquele olhar antes. No espelho, o empresário pegou o copo de vinho, mas a mão tremia levemente. Os amigos começaram a rir de novo. Tá acontecendo o que contigo hoje? Você tá parecendo que viu fantasma. Augusto forçou um sorriso. Mas a verdade era outra. Pela primeira vez em muitos anos, ele estava assustado. Enquanto isso, Clara entrou numa pequena sala nos fundos do restaurante e fechou a porta. As mãos tremiam. Ela tentou respirar fundo. Tentou manter o controle. Mas a presença de Augusto estava abrindo feridas que ela passou 15 anos tentando enterrar. Então abriu uma gaveta antiga. E tirou uma pequena caixa.
Dentro dela havia cartas antigas, fotos, documentos e uma certidão de nascimento. Clara passou os dedos lentamente pelo papel. No espaço onde deveria estar o nome do pai, havia apenas um traço vazio. Porque Lucas nunca teve o sobrenome de Augusto. Nunca recebeu um centavo dele. Nunca ganhou abraço. Nunca ouviu um "eu te amo" do próprio pai. E aquilo partia Clara por dentro até hoje. Mas então, ela ouviu alguém bater na porta. 3 batidas lentas. Clara congelou. Quem é? Silêncio. Ela caminhou devagar até a porta e abriu. Era Augusto. Os dois ficaram frente a frente depois de 15 anos. Sem clientes. Sem barulho. Sem máscaras. Só os dois, e um passado apodrecendo entre eles. Augusto entrou devagar na sala. Os olhos dele percorriam tudo, até pararem na caixa aberta sobre a mesa. E então ele viu a foto. Uma foto antiga de Clara segurando um bebê recém-nascido. A data estava escrita atrás da fotografia. 14 anos atrás. O rosto de Augusto perdeu a cor. Clara. Foi a primeira vez naquela noite que ele disse o nome dela. Ela permaneceu em silêncio. Esse garoto. Clara sentiu o coração acelerar violentamente. Mas antes que ela respondesse, uma voz surgiu atrás deles. Mãe? Você esqueceu seu celular. Lucas entrou na sala. E ficou cara a cara com Augusto pela primeira vez. O silêncio foi tão pesado, que parecia sufocar o ambiente. Augusto olhou para o menino. Depois para Clara. Depois novamente para o menino. E então percebeu algo que fez suas pernas quase perderem força. Lucas estava usando no pescoço um colar antigo. Um pequeno cordão de prata. O mesmo cordão que Augusto tinha dado para Clara na época em que dizia amar ela. Um colar que deveria estar perdido há mais de 15 anos. Lucas segurou o pingente sem entender o motivo daquele homem estar olhando tanto. Então perguntou. Mãe, quem é ele? Clara demorou alguns segundos para responder. Mas quando finalmente falou, a voz dela saiu baixa, dolorida e carregada de anos de sofrimento. O homem que destruiu nossa vida. O silêncio dentro daquela sala ficou insuportável. Lucas olhava de Clara para Augusto sem entender absolutamente nada. Já Augusto parecia incapaz de respirar direito. Os olhos presos no garoto. No colar. No rosto. Era como se 15 anos tivessem desabado sobre ele de uma vez só. Clara, esse menino é meu filho? A pergunta saiu quase num sussurro. Clara fechou os olhos por um instante. Ela imaginou aquele momento centenas de vezes ao longo da vida. Imaginou raiva, gritos, ódio. Mas agora que finalmente estava acontecendo, só sentia cansaço. Sim. Augusto deu um passo para trás. Lucas ficou imóvel. Mãe, do que ele está falando? Clara tentou responder, mas Augusto falou primeiro. Eu sou seu pai. O garoto franziu a testa imediatamente, como se tivesse acabado de ouvir a maior mentira do mundo. Então riu sem humor. Não. Meu pai morreu. A frase atravessou Augusto como uma faca. Porque Clara nunca contou a verdade ao filho. Ela apenas dizia que o pai dele não fazia parte desse mundo. E Lucas, ainda criança, interpretou aquilo do jeito mais simples possível. Morreu. Augusto olhou para Clara completamente destruído. Você disse isso para ele? O que eu deveria dizer? Ela respondeu com os olhos marejados. Que o pai dele abandonou a mãe grávida porque tinha vergonha dela. Lucas começou a perceber que aquilo era sério. Muito sério. O garoto recuou lentamente. Mãe, isso é verdade? Clara não conseguiu responder de imediato. E aquele silêncio confirmou tudo. Lucas sentiu o chão desaparecer. Durante anos ele imaginou como seria conhecer o pai. Pensava que talvez ele tivesse sido uma boa pessoa. Talvez tivesse tentado voltar. Talvez tivesse amado ele de alguma forma. Mas agora, tudo que via era um homem rico, arrogante e estranho. O mesmo homem que minutos antes estava humilhando funcionários no restaurante. Lucas olhou diretamente para Augusto. Então você sabia de mim esse tempo todo, e nunca apareceu? Não. Augusto respondeu na hora. Eu juro que não sabia. Clara soltou uma risada amarga. Claro que não sabia. Você sumiu antes mesmo de me deixar explicar qualquer coisa. Augusto passou a mão no rosto, nervoso. E pela primeira vez em muitos anos, parecia pequeno. Fraco. Clara,
Eu procurei você depois. Ela olhou imediatamente para ele. Porque aquilo era mentira. Ou pelo menos, era o que ela achava. Augusto respirou fundo. Meu pai descobriu nosso relacionamento naquela época. Ele surtou quando soube que eu estava saindo com uma garota pobre. Tirou meu celular, me mandou para fora do país. Para. A voz dela saiu firme. Você espera que eu acredite nisso depois de 15 anos? É verdade. Clara ficou em silêncio. Mas no fundo, alguma coisa começou a incomodar ela. Porque Augusto estava assustado demais para parecer estar mentindo. E então veio a primeira grande rachadura naquela história inteira. Augusto tirou lentamente a carteira do bolso. De dentro dela, puxou uma fotografia velha, amassada pelo tempo. Era uma foto de Clara. A mesma foto que ela tinha tirado aos 19 anos no café onde trabalhava. Lucas olhou surpreso. Clara ficou sem reação. Eu carreguei isso comigo todos esses anos. Ela sentiu o coração apertar violentamente. Por que ninguém guarda a foto de alguém por 15 anos, se nunca sentiu nada? Mas antes que ela pudesse processar aquilo, a porta da sala abriu bruscamente. Um dos garçons apareceu desesperado. Dona Clara, tem um problema lá fora. O que aconteceu? Um homem apareceu dizendo que é dono desse restaurante e quer que todo mundo saia imediatamente. Augusto franziu a testa. Clara empalideceu, porque ela sabia exatamente quem era. Fernando Vasconcelos, o ex-marido dela, e o homem mais perigoso daquela história inteira. Lucas arregalou os olhos. Ele voltou? Augusto percebeu na mesma hora. Voltou. Aquilo significava que aquele homem já tinha feito algo horrível antes. Mas o pior veio segundos depois. O garçom respirou fundo e completou. Ele tá armado. Fernando segurava a arma no meio do restaurante enquanto o caos se espalhava ao redor. Alguns clientes estavam escondidos atrás das mesas. Outros tentavam sair devagar pela porta dos fundos. O som de choro e copos quebrados se misturava com a respiração pesada daquele homem completamente fora de controle. Mas Fernando não parecia interessado em dinheiro, nem em assaltar ninguém. Ele só queria destruir aquela família diante dos próprios olhos. Augusto percebeu isso no instante em que olhou para Clara. Ela não parecia surpresa por ver Fernando armado. Parecia cansada, como alguém que já viveu aquele inferno muitas vezes antes. Lucas segurava a mãe com força. O garoto tremia inteiro. E aquilo incomodou Augusto profundamente. Porque nenhum menino deveria olhar para um homem daquela forma. Como se estivesse diante de um monstro conhecido. Fernando começou a caminhar lentamente pelo salão. A arma apontada para o chão. O olhar perdido. Engraçado, ele murmurou. Depois de tudo, no final ela ainda escolheu você. Clara respirou fundo. Eu nunca escolhi ninguém, Fernando. Você me prendeu. Fernando riu sem humor. Ah, claro. Agora eu sou o vilão da história. Ele virou rapidamente para Augusto. E você? Quer pagar de herói agora? Augusto manteve os olhos nele. Abaixe essa arma antes que piore. Piorar. Fernando começou a gritar. Você nem imagina o que eu fiz por essa mulher. Os clientes se assustaram novamente. Fernando parecia cada vez mais instável. Então ele apontou para Lucas. Esse moleque chegou na minha casa usando suas roupas velhas, falando do pai verdadeiro que um dia ia voltar para buscar ele. Lucas abaixou os olhos imediatamente. Clara fechou os olhos de dor. Porque aquilo era verdade. Quando criança, Lucas perguntava constantemente sobre o pai. E Fernando odiava ouvir isso. Odiava competir com o fantasma. Eu dei comida para ele. Escola. Teto. Fernando gritava. Enquanto o playboy milionário aqui estava vivendo em mansão. Augusto sentiu a culpa esmagar ele mais uma vez. Porque, mesmo sem saber da existência do filho, era impossível não pensar em tudo que perdeu. Primeiro aniversário. Primeiro dia na escola. Primeira febre. Primeiro medo. Tudo. Fernando se aproximou mais. Você quer saber como ela realmente era depois que você sumiu? Clara endureceu o olhar. Não faz isso. Mas Fernando ignorou completamente. Ela chorava escondida toda noite. Augusto ficou imóvel. Às vezes eu acordava de madrugada, e ela estava olhando sua foto igual uma viúva. Clara sentiu lágrimas descerem lentamente. Porque aquela era uma humilhação cruel. Fernando continuou. Eu passei anos tentando fazer essa mulher me amar.
Mas ela nunca saiu daquela cafeteria idiota onde conheceu você. Augusto começou a perceber uma coisa perturbadora. Fernando não odiava apenas ele. Fernando era obcecado. Com Clara. Com o passado dela. Com a ideia de jamais ter sido suficiente. E homens assim eram perigosos. Muito perigosos. Então Fernando puxou o envelope velho do bolso. Mas quer saber a parte mais engraçada? Ele jogou as cartas no chão. Papéis espalharam pelo restaurante inteiro. Clientes e funcionários observavam em silêncio absoluto. Augusto se abaixou lentamente e pegou uma delas. E conforme começava a ler, o mundo dele foi desmoronando. Hoje Lucas ficou doente e eu não sabia mais o que fazer. Outra. Ele perguntou se o pai dele era uma pessoa ruim. Outra. Eu ainda espero que um dia você apareça. Outra. Mesmo depois de tudo, eu ainda queria entender por que você me abandonou. Augusto sentiu as mãos tremerem violentamente. Porque aquelas cartas não eram de uma mulher cheia de ódio. Eram cartas de alguém desesperado. Alguém que tentou. Tentou até não aguentar mais. Ele levantou os olhos lentamente para Clara. E percebeu algo devastador. Ela realmente acreditou durante 15 anos que ele escolheu ignorar tudo. Enquanto ele passou 15 anos acreditando que ela simplesmente desapareceu da vida dele. Fernando destruiu os dois. Separou os dois. Manipulou os dois. E fez isso sorrindo. Augusto sentiu uma raiva subir como nunca antes. Mas então, Fernando começou a rir novamente. Só que dessa vez a risada parecia pior. Mais doentia. Mais vazia. Ah, mas isso não é nada perto do que vem agora. Clara ficou desesperada. Fernando, cala a boca. Não. Hoje acaba tudo. Ele virou lentamente para Lucas. E o garoto empalideceu na mesma hora. Augusto percebeu imediatamente. Existia algo escondido ali. Algo pesado. Fernando ergueu a arma devagar. O milionário aí tá sofrendo porque perdeu 15 anos do filhinho. Ele sorriu. Mas ainda não sabe o tipo de monstro que criou. Para! Clara gritou. Fernando ignorou. Conta pra ele, Lucas. O garoto começou a chorar. Eu não queria. Augusto sentiu um frio percorrer a espinha. Do que ele tá falando? Ninguém respondeu. E aquele silêncio começou a assustar mais do que a própria arma. Fernando então tirou o celular do bolso. Abriu uma foto. E jogou na direção de Augusto. Quando Augusto pegou o aparelho, o sangue dele gelou. Era uma foto policial. Lucas aparecia sentado numa delegacia. Rosto machucado. Olhar vazio. Ao lado da imagem havia uma manchete. Adolescente é investigado pela morte de homem em briga noturna. Augusto levantou os olhos lentamente. Lucas estava destruído. Clara chorava em silêncio. Mas Fernando ainda tinha mais veneno guardado. Muito mais. Porque logo depois ele deu um sorriso horrível e falou a frase que fez o restaurante inteiro congelar. E sabe quem era o homem que ele matou? Fernando apontou lentamente para si mesmo. Meu irmão. O restaurante inteiro mergulhou num silêncio absoluto depois da última frase de Fernando. Até os clientes escondidos atrás das mesas ficaram paralisados. Augusto olhava para a foto policial no celular sem conseguir processar completamente o que estava ouvindo. Depois, levantou os olhos lentamente para Lucas. O garoto estava chorando. Mas não parecia choro de culpa. Parecia choro de alguém esmagado por algo que nunca conseguiu suportar sozinho. Isso é verdade? Augusto perguntou baixo. Lucas não respondeu. Clara entrou imediatamente na frente dele. Fernando, você tá distorcendo tudo. Fernando começou a rir. Ah, claro. Vamos proteger o menininho agora. Ele apontou a arma para Lucas. Conta pra ele como meu irmão morreu. Para! Clara gritou. Mas Augusto já estava olhando diretamente para o filho. Esperando. Lucas começou a tremer. Então finalmente falou. Eu não queria machucar ele. A voz saiu falhando. Fernando bateu palmas devagar. Olha só. O assassino resolveu falar. Augusto sentiu o sangue ferver. Cala a boca. Foi a primeira vez naquela noite que Augusto falou com autoridade de verdade. E Fernando percebeu isso. Porque alguma coisa tinha mudado no empresário. Antes, Augusto estava em choque. Perdido. Agora, ele estava começando a agir como pai. Mesmo sem entender tudo ainda.
Lucas respirou fundo tentando falar. O tio Marcelo apareceu bêbado lá em casa. Fernando sorriu de lado. Meu irmão era um lixo. Igual eu. Pode falar. Clara fechou os olhos. Porque ela sabia exatamente onde aquela história terminaria. Lucas continuou. Ele começou a discutir com minha mãe. Falou coisas horríveis. Tentou pegar dinheiro. Augusto observava cada detalhe. O menino tremia ao lembrar. Tremia de verdade. Aquilo não parecia atuação. E então? Augusto perguntou. Lucas apertou os olhos tentando controlar o choro. Ele segurou minha mãe pelo pescoço. Augusto sentiu algo explodir dentro dele. Clara abaixou a cabeça imediatamente. Porque essa parte era real. Muito real. Lucas continuou. Eu tentei tirar ele de cima dela. Mas ele começou a me bater também. Fernando ficou em silêncio agora. Sem rir. Sem interromper. Como se até ele soubesse que aquela parte tinha ido longe demais. Tinha uma garrafa quebrada no chão. Lucas disse baixinho. Eu só queria assustar ele. Augusto sentiu o coração apertar. Porque já imaginava o resto. Lucas começou a chorar mais forte. Mas ele veio para cima de mim. E eu. O garoto não conseguiu terminar. Clara abraçou ele imediatamente. E Augusto percebeu a verdade antes mesmo das palavras saírem. Não foi assassinato frio. Foi desespero. Legítima defesa. Mas Fernando então voltou a sorrir. Um sorriso podre. Bonita história, né? Augusto virou lentamente para ele. Você sabe que foi defesa. Fernando deu de ombros. Talvez. Então os olhos dele escureceram. Mas sabe o mais engraçado? Clara imediatamente ficou tensa. Como se soubesse que vinha algo pior. E vinha. Fernando começou a andar lentamente pelo restaurante. Meu irmão morreu. Mas não foi ali que minha vida acabou. Ele olhou diretamente para Augusto. Foi quando eu descobri uma coisa sobre você. Augusto franziu a testa. Do que você está falando? Fernando puxou lentamente outro envelope do casaco. Mais papéis. Mais documentos. E dessa vez Clara empalideceu completamente. Não. Fernando sorriu. Ah, então você sabe. Augusto pegou os documentos devagar. E conforme lia, o rosto dele mudou completamente. Porque aqueles papéis mostravam transferências bancárias antigas. Mensalidades. Pagamentos médicos. Custos escolares. Tudo pago anonimamente. Durante anos. Augusto levantou os olhos confuso. O que é isso? Fernando abriu os braços. Você sustentou seu filho a vida inteira sem saber. O restaurante inteiro pareceu congelar de novo. Clara começou a chorar imediatamente. Porque aquela era uma verdade que ela nunca conseguiu entender completamente. Augusto olhou os documentos outra vez. Então reconheceu o nome da fundação. A Fundação Almeida. A empresa beneficente criada pelo pai dele anos atrás. Fernando começou a rir. Depois que seu velho descobriu da gravidez, ele mandou gente investigar Clara escondido. O sangue de Augusto gelou. Não. Ah, sim. Fernando se aproximou mais. Seu pai sabia da existência do garoto desde o começo. Augusto perdeu completamente a cor do rosto. Porque isso era impossível. Ou pelo menos deveria ser. Fernando continuou. Enquanto você vivia achando que Clara desapareceu, seu pai pagava tudo escondido para manter ela longe da família Almeida. Clara olhou diretamente para Augusto. Com dor. Mas também com raiva. Porque aquilo significava uma coisa horrível. Alguém poderoso decidiu o destino dos dois sem que nenhum deles soubesse. Augusto sentiu as pernas enfraquecerem. O próprio pai sabia que ele tinha um filho. E escondeu isso por 15 anos. Mas Fernando ainda não tinha terminado. Porque o pior plot daquela noite ainda estava vindo. Muito pior. Ele pegou o celular novamente. Abriu uma foto antiga. E mostrou para Augusto. Quando Augusto viu, o mundo dele praticamente parou. Era uma foto de Clara entrando no hospital. Grávida. Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela, estava o pai de Augusto. Segurando ela pelo braço. Fernando sorriu lentamente. Agora pergunta para si mesmo. Ele se aproximou e sussurrou. O que seu pai fez naquele hospital, no dia em que Lucas nasceu? Augusto ficou olhando para a foto do celular como se o cérebro tivesse parado de funcionar. O pai dele. Ao lado de Clara. No hospital. No dia do nascimento de Lucas.
Aquilo não fazia sentido. Porque o homem que ele conheceu a vida inteira jamais admitiria se envolver pessoalmente numa situação escandalosa da família. Ainda mais com uma garota pobre. Fernando percebeu o choque no rosto dele. E sorriu. Finalmente tá entendendo que tua família é muito mais podre do que parece. Clara limpou as lágrimas rapidamente. Chega, Fernando. Mas a voz dela já não tinha força. Porque aquela verdade também machucava ela até hoje. Augusto levantou os olhos lentamente. O que aconteceu naquele hospital? Fernando inclinou a cabeça. Pergunta para ela. O restaurante inteiro parecia respirar devagar agora. Ninguém saía. Ninguém falava. Era como se todos estivessem presos naquela história. Augusto virou para Clara. E pela primeira vez, havia medo no olhar dele. Medo real da resposta. Clara demorou para falar. Porque aquela lembrança destruía ela por dentro. No dia em que Lucas nasceu, eu achei que você finalmente tinha vindo. Augusto sentiu o coração apertar imediatamente. Ela continuou. Uma enfermeira entrou no quarto dizendo que um homem importante queria falar comigo. Fernando observava tudo em silêncio agora. Quase satisfeito. Clara respirou fundo tentando continuar. Quando eu vi seu pai entrando pela porta, eu entendi que alguma coisa estava errada. Augusto já não conseguia desviar os olhos dela. Ele sentou do meu lado, olhou pro bebê, e a primeira coisa que disse foi: a voz dela começou a falhar. Quanto dinheiro você quer para desaparecer da vida do meu filho? O restaurante inteiro mergulhou num silêncio pesado. Augusto fechou os olhos imediatamente. Porque conseguia ouvir exatamente o pai falando aquilo. Era cruel, frio, calculado. Exatamente como ele era. Clara continuou. Eu disse que não queria dinheiro. Só queria falar com você. Fernando riu baixo. E aí vem a melhor parte. Clara olhou para ele com ódio. Mas Fernando continuou mesmo assim. O velho Almeida ameaçou destruir ela. Augusto levantou os olhos rapidamente. O quê? Clara começou a chorar de novo. Ele disse que, se eu aparecesse perto de você, acabaria comigo. O sangue de Augusto gelou. Mas aquilo ainda não era o pior. Clara respirou fundo. E então revelou a primeira bomba daquela parte. Seu pai tentou tirar o Lucas de mim. Augusto ficou imóvel. Fernando sorriu devagar. Agora conta tudo. Clara tremia. Ele dizia que uma mulher pobre não tinha estrutura para criar uma criança com o sobrenome Almeida. Augusto sentiu vontade de vomitar. Porque aquilo significava que o próprio pai tentou comprar o filho dele, antes mesmo do bebê sair do hospital. Clara continuou. Eu recusei. E aí? Augusto perguntou quase sem voz. Clara fechou os olhos. 2 dias depois, apareceu uma denúncia anônima dizendo que eu era incapaz de cuidar do meu filho. O restaurante inteiro ficou chocado. Augusto começou a entender. Tudo. A pobreza repentina. O desaparecimento. O medo. As fugas. Não foi acaso. A família dele destruiu Clara silenciosamente durante anos. Mas Fernando então começou a bater palmas devagar. Que história linda! Augusto virou violentamente para ele. Você sabia disso tudo? Fernando sorriu. Descobri depois. E então veio a segunda revelação. Muito pior. Fernando apontou lentamente para Augusto. Mas o velho não fez isso sozinho. Clara imediatamente ficou desesperada. Não. Fernando ignorou completamente. Tem outra pessoa envolvida nisso. Augusto franziu a testa. Quem? Fernando abriu um sorriso cruel. Sua mãe. O mundo de Augusto pareceu desabar outra vez. Porque, diferente do pai, a mãe dele sempre foi gentil, doce, amável. Era a única pessoa da família que ele acreditava ser inocente. Fernando caminhou lentamente até ele. Foi ela quem encontrou Clara primeiro. Augusto balançou a cabeça. Você tá mentindo. Não tô. Clara começou a chorar ainda mais forte. E aquele detalhe confirmou tudo. Fernando continuou. Sua mãe convenceu Clara a desaparecer. Augusto sentiu o corpo inteiro gelar. Por quê? Clara respondeu dessa vez. Baixo. Quase destruída. Porque ela estava doente. Augusto congelou. Clara limpou o rosto lentamente. Sua mãe já sabia que estava morrendo naquela época. Fernando observava em silêncio. E Clara continuou. Ela disse que o seu pai jamais permitiria que você assumisse um filho pobre,
e que isso destruiria sua vida inteira. Augusto sentiu os olhos marejarem. Mas então Clara revelou o detalhe mais cruel de todos. E antes de ir embora, ela me fez prometer uma coisa. Augusto quase não conseguia respirar. O quê? Clara olhou diretamente nos olhos dele. E respondeu: que eu nunca contaria para você, que sua mãe conheceu o próprio neto antes de morrer. Augusto ficou olhando para a carta como se tivesse parado de existir por alguns segundos. As palavras da mãe dele ecoavam na cabeça sem parar. Clara não apareceu na sua vida por acaso. O restaurante inteiro estava em silêncio absoluto. Fernando já não sorria mais. Porque até ele tinha percebido que aquilo estava tomando um rumo muito maior do que imaginava. Augusto voltou a ler lentamente. A voz falhando. Seu pai conheceu Clara meses antes de você. Clara regalou os olhos imediatamente. Não. Augusto continuou. Ela trabalhava num evento organizado pela Fundação Almeida quando chamou a atenção dele. Não por interesse, mas porque ela lembrava muito alguém do passado da nossa família. Fernando franziu a testa. Que papo é esse? Mas Augusto já estava pálido demais para responder. Ele continuou lendo. Seu pai mandou investigar Clara antes mesmo de vocês se conhecerem. Clara começou a balançar a cabeça em negação. Porque aquilo destruía completamente a história que ela acreditou viver. O encontro no café. O romance. O acaso. Talvez nada tivesse sido realmente acaso. Augusto sentiu o coração acelerar violentamente. Então leu a próxima linha. E dessa vez, o mundo inteiro pareceu parar. Clara é filha de Helena Vasconcelos. Fernando congelou na mesma hora. O rosto perdeu a cor imediatamente. Não. Augusto levantou os olhos lentamente. Porque agora tudo começava a fazer sentido. O sobrenome. Vasconcelos. O mesmo sobrenome de Fernando. Clara ficou completamente sem reação. Isso é impossível. Mas Fernando começou a respirar pesado. Muito pesado. Como alguém vendo um fantasma. Augusto continuou lendo a carta. Helena teve um relacionamento escondido com seu pai muitos anos atrás. O restaurante inteiro praticamente explodiu em choque. Clientes começaram a cochichar. Funcionários ficaram sem acreditar. Mas ninguém conseguia sair dali. Era como assistir um desastre impossível de interromper. Augusto sentiu a visão embaralhar. Porque aquilo significava uma coisa horrível. Uma coisa monstruosa. Ele levantou os olhos lentamente para Clara. E ela entendeu antes mesmo dele falar. Não. A voz dela saiu quebrada. Fernando começou a rir. Só que dessa vez, não era uma risada de deboche. Era desespero puro. Não. 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 Augusto voltou rapidamente para a carta. Precisava terminar. Precisava entender. As datas nunca batiam completamente. Eu tentei ignorar isso durante anos, até descobrir a verdade. Clara estava chorando sem conseguir respirar direito. Fernando passava a mão na cabeça como um homem enlouquecendo. E então veio o golpe final. Seu pai acreditava existir a possibilidade de Clara ser sua meia-irmã. O restaurante inteiro mergulhou num silêncio mortal. Augusto soltou a carta lentamente, como se ela queimasse. Lucas olhava tudo sem entender direito. Mãe, o que está acontecendo? Mas Clara não conseguia responder. Porque naquele instante, todo o passado dela tinha sido destruído. O romance da juventude. O filho. O sofrimento. O abandono. Tudo agora estava contaminado por uma dúvida monstruosa. Fernando começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Completamente destruído psicologicamente. Meu Deus! Augusto deu alguns passos para trás. As mãos tremendo. Isso não pode ser verdade. Mas então Clara lembrou de uma coisa. Uma coisa pequena. Esquecida há anos. Ela levantou os olhos lentamente. Espera. Todos olharam para ela. Clara começou a respirar rápido. Minha mãe. Fernando franziu a testa. O que tem ela? Clara olhou diretamente para ele. Minha mãe nunca teve relacionamento com homem rico nenhum. O silêncio voltou imediatamente. Augusto levantou os olhos. E Clara continuou. Ela trabalhava na mansão dos Almeida. Fernando congelou. Augusto também. Por que agora? A história estava mudando outra vez. Clara começou a lembrar. Fragmentos. Conversas antigas. Brigas.
Então finalmente falou a frase que explodiu tudo de vez. Minha mãe dizia que sofreu um abuso naquela casa. Fernando arregalou os olhos. Augusto sentiu o sangue desaparecer do corpo. Porque agora a possibilidade era muito pior. Muito pior do que um caso escondido. Clara começou a chorar descontroladamente. Meu Deus! Augusto pegou a carta novamente desesperado. Precisava terminar. Precisava saber a verdade. Então leu a última parte. E aquilo destruiu o restaurante inteiro. Antes de morrer, seu pai confessou algo enquanto estava dopado no hospital. Fernando estava imóvel agora. Como estátua. Augusto continuou lendo. Helena nunca foi amante dele. Clara fechou os olhos imediatamente. Porque no fundo, ela já sabia o que vinha. E então Augusto leu a frase final da carta. A frase que transformou toda aquela história numa tragédia absurda. Helena foi violentada pelo seu pai, e Clara pode ser filha dele. O restaurante inteiro explodiu em desespero. Clara caiu no chão chorando. Augusto ficou completamente sem reação. Lucas tentava entender. Clientes estavam horrorizados. Mas Fernando começou a rir igual um homem enlouquecido. Então apontou lentamente para Lucas. E falou a última bomba da noite. Então isso significa... Ele olhou diretamente para Augusto. Os olhos completamente vazios. Que teu filho também pode ser teu sobrinho. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.